Em 28 de julho de 2024, o mundo ficou de olho na eleição presidencial da Venezuela, onde o atual presidente Nicolás Maduro concorreu ao terceiro mandato contando com uma ampla oposição política e popular. Ainda assim, Maduro conseguiu vencer com 51% dos votos, derrotando Edmundo González. O pleito foi recebido pelo povo venezuelano e por vários governos do mundo como ilegítimo, já que a crise política, econômica e social que o país vive há pouco mais de uma década faz o resultado ser inacreditável, com a Venezuela sendo um país com a população pobre, sem saneamento básico e com milhares de pessoas se vendo na obrigação de abandonar o seu país. Mas apesar da Venezuela de hoje estar passando por tudo isso, nem sempre foi assim. Durante a primeira metade do século XX, a Venezuela era um dos países mais ricos e estáveis do mundo, possuindo altos edifícios, rodovias e estradas longas, uma agricultura farta, uma poderosa indústria de automóveis, rica exploração de petróleo e um poder de compra superior aos demais países latino-americanos, e sendo apelidada por vezes de Venezuela Saudita. Como foi a Era de Ouro da Venezuela? Como era a vida no país e o principal, quando e como chegaram na situação que se encontram hoje? Isso é o que veremos ao longo do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de tudo, vamos dar uma breve passada pela história da Venezuela. O país conquistou sua independência em 1819, sendo primeiramente parte da antiga Gran Colômbia, uma nação que abrangia, além da Venezuela, as atuais Colômbia, Equador e Panamá. Em 1831, essa união foi dissolvida e a Venezuela tornou-se uma república autônoma. No primeiro século de independência, o país viveu uma série de guerras civis entre federais e centralistas e liberais e conservadores, que disputaram o poder e deixaram o país instável e fraco. A maior fonte de economia era a agricultura, produzida principalmente no interior e na região andina, sendo mais um país agrário da América do Sul. Apenas no começo do século XX, as guerras civis terminaram e a política foi relativamente estabilizada a partir do governo de Juan Vicente Gómez, que iniciou a modernização da Venezuela e permitiu investimentos estrangeiros. A partir de 1920, com a descoberta de petróleo, empresas americanas e europeias investiram na exploração e exportação do produto. O petróleo era tão abundante que literalmente jorrava da terra. Após a morte de Juan Vicente Gómez, muitos militares e grupos de poder disputaram o governo até 1952, quando o general Marco Pérez Jiménez assumiu o poder. Ele iniciou uma ditadura militar, marcada por violações dos direitos humanos, censura nos meios de comunicação e perseguição política, principalmente contra grupos de esquerda e o Partido Comunista. No entanto, alguns historiadores e apoiadores defendem que foi a partir do governo de Marco Pérez Jiménez que a Idade de Ouro da Venezuela começou. Ele iniciou importantes obras públicas de modernização, com a ajuda da receita gerada pelo petróleo. Entre elas, a construção da rodovia que liga a cidade de Caracas à costa caribenha, a abertura de empresas de hotelaria estrangeiras e a instalação de fábricas em empresas norte-americanas, gerando cada vez mais emprego e rendimento para o Estado venezuelano. Nessa época, a Venezuela também recebeu mais de 800 mil imigrantes europeus, principalmente da Espanha, gerando um aumento populacional e mais mão de obra. Pérez Jiménez era apoiado pelos Estados Unidos, no contexto da Operação Cóndor. Porém, seu governo era impopular entre a oposição, principalmente a esquerda e a social-democracia. Por isso, ele foi derrubado em 1958 por um golpe cívico-militar, e no ano seguinte, os três maiores partidos firmaram o Pacto de Punto Fijo, restabelecendo a ordem democrática e eleições multipartidárias. Foi nesse período que o legado econômico de Pérez Jiménez foi continuado, iniciando a Era de Ouro da Venezuela. Entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, o país continuou a crescer exponencialmente,
Investimentos estrangeiros, melhora na urbanização, industrialização e o aumento da imigração também ajudaram na melhoria do país. Nos anos 60, a Venezuela também se tornou um centro turístico, com empresas nacionais e internacionais estabelecendo hotéis e pousadas, principalmente na capital Caracas. Não à toa, a cidade ficou conhecida na época como Las Vegas da América do Sul. Entre 1959 e 1983, o desemprego esteve na casa dos 10% e o crescimento foi em média 4,3% por ano, tendo a menor inflação da América do Sul. Isso estendeu o padrão de vida e o poder de compra dos venezuelanos, existindo uma gíria que dizia "dame dos", que significa "me dê dois". Essa gíria era referência ao baixo preço dos produtos, onde as pessoas tinham a oportunidade de comprar até 2 produtos do mesmo tipo. Só para se ter uma ideia, segundo um índice da OCDE, o poder de compra de um venezuelano era 3 vezes maior do que o de um brasileiro na década de 70. A estabilização do bolívar, a moeda venezuelana, também ajudava com que os cidadãos de classe média pudessem realizar viagens internacionais todo ano, principalmente para Miami. Nessa época, empresas europeias também começaram a fixar residência em Caracas, principalmente redes de restaurantes, fazendo dos venezuelanos os maiores consumidores de uísque do mundo. Mas a melhor fase ainda estava por vir. 1973 foi um ano especial para a Venezuela, já que o presidente eleito foi Carlos Andrés Pérez, que fortaleceu as boas relações com os Estados Unidos e a esquerda europeia, que naquele período estava no poder em vários países da Europa Ocidental. Nesse mesmo ano, uma crise mundial de petróleo atingiu os países ocidentais, impulsionada pela suspensão da venda de ouro negro pelos países árabes, em resposta à ajuda de governos ocidentais a Israel na Guerra de Yom Kippur. Isso favoreceu a produção petrolífera da Venezuela, que passou a exportar mais do que o normal e foi vista pelos países compradores como uma opção mais viável do que os países árabes do Oriente Médio. Em 1975, Carlos Andrés nacionalizou o petróleo e todos os ganhos foram destinados ao governo venezuelano. Isso se refletiu em milhares de obras públicas, como edifícios, prédios governamentais, fábricas e o investimento no ensino superior. Os anos 70 foram literalmente os anos loucos da Venezuela, e em 1977, a renda per capita do país duplicava dos demais países da América Latina. Tudo isso parecia ótimo, e a Venezuela, apesar de não ser um país perfeito e com diversos problemas sociais, era o país mais rico e desenvolvido da América do Sul. Mas aí vem a pergunta que você deve estar se fazendo: quando tudo isso começou a acabar? Como já dito, os anos 70 foram de abundância para a economia venezuelana, principalmente após 1975, quando uma onda de consumismo desenfreado, construção de obras públicas e investimento do governo tomaram conta da capital. No entanto, isso veio acompanhado de corrupção política e dependência da economia no setor petrolífero, e no início dos anos 80, com a baixa na demanda de petróleo internacional, a crise econômica tomou conta do país. A partir de 1983, o desemprego voltou a atingir a população e as medidas do governo só agravaram a situação, deixando o venezuelano médio cada vez mais pobre. Sem contar que os escândalos de corrupção gerados pela alternância dos partidos tradicionais aumentaram a desconfiança do governo, gerando ressentimento e os primeiros resquícios da oposição de esquerda. Com a presidência de Jaime Lucente e o segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, a situação política e econômica só piorou pela megalomania do governo e implementar obras públicas que só agravaram a crise. Por isso, em 27 de fevereiro de 1989, ocorre o Caracaço, onde uma manifestação contra o aumento do valor do transporte público se torna uma grande rebelião em toda a capital, contando com depredações, saques e a morte de manifestantes e civis transeuntes pela polícia e o exército. O caos deixado pelo Caracaço impulsionou o descontentamento com o governo e, em 1992, é feita pelo Movimento Bolivariano 200, comandado pelo tenente-coronel Hugo Chávez Frias. Apesar do golpe não ter dado certo e Chávez ter sido preso, o evento o deixou famoso e seus ideais começaram a ser difundidos pela ala mais esquerdista e radical da oposição, o chamado bolivarianismo. O bolivarianismo, a grosso modo, é uma ideologia que defende a autodeterminação e união dos países latino-americanos contra interferências externas, principalmente da Europa Ocidental e os Estados Unidos, baseados nos ideais de Simón Bolívar, que liderou as independências hispânicas no século XIX. Tal ideologia tem várias vertentes, algumas mais moderadas e outras mais radicais, mas também existem vertentes ligadas ao socialismo, como era o caso do Movimento Bolivariano 200.
A crise no país continuou ao longo da década, com a destituição de Carlos Andrés em 1992, por um processo de impeachment, e o segundo mandato de Rafael Caldeira, um membro da velha guarda do Pacto de Punto Fijo. Suas medidas econômicas não ajudaram o país a sair da crise, e em 1998, Hugo Chávez é eleito presidente, sendo visto como uma alternativa radical frente aos desgastados partidos tradicionais. Assim que chegou ao poder, Hugo Chávez lançou um referendo pela aprovação de uma nova Constituição, e em 2000 é lançada a Constituição da Quinta República da Venezuela. A partir disso, Chávez instituiu um mandato de 6 anos e implementou uma série de reformas baseadas na sua ideologia: estatização de empresas de ferro e petróleo, expropriação de terras, e colocou pessoas de sua confiança e antigos aliados políticos em cargos públicos, gerando uma elite baseada no seu partido, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Hugo Chávez também manteve uma grande popularidade entre a camada mais pobre, principalmente pelos programas de inclusão social e serviços públicos como saúde e educação. Isso garantiu que ele implementasse a maioria de suas reformas sem grande oposição popular e se perpetuasse no poder até sua morte em 2013, mesmo ano que ele havia vencido sua 4ª eleição consecutiva. Após sua morte, seu sucessor foi o ex-motorista Nicolás Maduro. Maduro deu continuidade às políticas de Hugo Chávez, que já no final de sua vida estavam levando a Venezuela a uma crise causada pela dependência econômica do petróleo. A partir de 2014, o desemprego atingiu números alarmantes, e a crise econômica e social agravou a situação, com prateleiras de supermercados vazias, falta de produtos de última necessidade e a fome que começou a atingir a população mais pobre, que dessa vez se tornou miserável. A partir da segunda metade da década de 2010, um êxodo de venezuelanos tiveram que sair do país em busca de condições melhores de vida. O destino foram países como Colômbia, Peru, Brasil e Argentina. Até o momento, os números oficiais de refugiados são de 4 a 5 milhões, tornando-se o maior êxodo de refugiados da história recente. Já no país, a situação vai de mal a pior. A corrupção política e o controle do aparelho estatal também auxilia na permanência do governo bolivariano de Nicolás Maduro, reeleito em 2018 e em 2024 com eleições fraudulentas. Além disso, Maduro é acusado de autoritarismo, violação dos direitos humanos, execução e até comandar o narcotráfico pelo país. Ele se defende culpando o imperialismo americano e que tudo isso não passa de uma conspiração mundial para destruir a Venezuela. Mas a partir de 2024, com a 3ª eleição de Nicolás Maduro, uma grande agitação social nunca antes vista tomou conta do país, e que no futuro, segundo alguns analistas, poderá gerar um grande efeito na história do país. Você acha que a Venezuela tem solução? Acha que Nicolás Maduro pode ser tirado do poder? Ou ainda, acha que o país pode voltar algum dia àqueles tempos de glória? Inclua sua opinião nos comentários. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, peço por favor que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.